3 histórias reais de terror. Eu tinha 17 ou 18 anos na época. Para contextualizar, há uma enorme reserva natural perto da minha casa, com cerca de 1.000 acres de tamanho. Até hoje, ainda há partes que tenho certeza de não ter explorado. 2 de meus amigos e eu concordamos em passar uma noite acampando naquela floresta. Tecnicamente, acampar lá era estritamente proibido e quase ilegal. Mas achamos que não havia chance de alguém nos pegar nesta floresta densa. Nós apenas tivemos que caminhar o mais profundamente possível. Chuck era o fanático por acampamento do grupo. Estou lhe dizendo, esse garoto adorava fazer cosplay como escoteiro e provavelmente conhecia cerca de 100 nós diferentes. Nosso outro amigo, Jackson, sempre fornecia as bebidas. Se estivéssemos sóbrios, ele ficaria infeliz. Era assim que as coisas aconteciam quando Jackson estava envolvido. Lembro-me da sensação da suave brisa de verão soprando em meu cabelo, enquanto nós 3 arrumávamos o carro de Jackson. O tempo estava ideal, nem muito frio, nem muito quente. Algumas cervejas depois, estávamos carregando equipamentos de acampamento pela floresta por volta das 23h30. Não posso mentir, estava sentindo o álcool começar a me atingir enquanto caminhávamos. Chuck sempre carregava essa lanterna de nível industrial com ele, então a escuridão da floresta não era um grande problema. Por mais que eu gostasse do ar livre, atravessar florestas densas a essa hora era um pouco assustador, mesmo com a lanterna de Chuck em mãos. Depois de quase meia hora de caminhada direta, nós 3 nos encontramos em uma pequena clareira plana, que era o local ideal para montar acampamento. Montamos nossa barraca conforme as instruções de Chuck e arrumamos nossas cadeiras. O incêndio foi o próximo passo. Chuck mais uma vez assumiu a liderança e depois de mais alguns minutos tivemos um incêndio bastante decente. Jackson enfiou a mão na bolsa e me jogou outra bebida. Ele então pegou seu alto-falante JBL e começou a tocar alguma música. A vibração estava perfeita e devíamos estar conversando e bebendo por umas boas 2 horas. Estávamos todos muito bêbados naquele momento e eu poderia dizer que os outros caras estavam quase prontos para fazer as malas para a noite. Jackson baixou o volume da música e começou a recolher latas de cerveja descartadas. Só então, um assobio ensurdecedor perfurou o silêncio. Quase pulei da cadeira, passando de uma névoa de embriaguez para alerta máximo em questão de segundos. Não sei como descrever. O apito era anormalmente alto, mas ainda assim soava distante. Jackson rapidamente desligou o alto-falante e nós 3 ficamos em silêncio enquanto trocávamos olhares preocupados. Eu podia sentir meu batimento cardíaco batendo forte em meu peito. Ficamos ali, congelados no lugar, pelo que pareceu uma eternidade, ouvindo atentamente o que nos rodeava, mas não havia nada. Quase parecia mais silencioso agora do que quando chegamos lá. Assustadoramente silencioso. Nem mesmo os sons normais de madeira que você espera. Usei esse tempo para relembrar a memória do apito na minha cabeça. Definitivamente não era o barulho de um animal. A melhor maneira que posso descrever é um apito padrão que você ouviria em um estádio. Chuck finalmente quebrou o silêncio, pedindo-nos silenciosamente que fizéssemos as malas e partíssemos. Jackson e eu discordamos desse plano, no entanto. Poderíamos correr o risco de encontrar quem fez o barulho, o que eu estava com muito medo. Já passava das 3 horas da manhã e um encontro tão tarde só significaria problemas. Chuck levantou a hipótese de que quem fez aquele barulho provavelmente estava ciente de nossa presença, o que era um pensamento assustador. Eu não sabia o que fazer. Por um lado, ficar onde estava violou todos os instintos de sobrevivência que eu tinha.
Fazer as malas e partir àquela hora também não parecia uma opção muito melhor. Finalmente concordamos em esperar. Fui apagar o fogo, mas Chuck me alertou contra isso, dizendo que o fogo repeliria qualquer animal perigoso. Só então, a verdadeira gravidade da situação me atingiu na cara. Estávamos literalmente a quilômetros de distância de qualquer civilização. Eram 3 horas da manhã e havia uma entidade desconhecida em algum lugar na escuridão. Mais ou menos 10 minutos se passaram e voltamos a conversar, mas em um volume bem mais baixo e sem música. Mas acho que nenhum de nós se sentiu seguro para dormir ainda. Então, pelo canto do olho, eu vi. Algo pequeno voou sobre a escuridão do ombro de Jackson e pousou diretamente no fogo. Foi um foguete de artifício. Eu gritei quando o fogo começou a brilhar e Chuck praguejou enquanto saltava da cadeira e fugia para a escuridão. Jackson e eu lutamos para segui-lo, deixando todas as nossas coisas para trás. Alcançamos Chuck, cuja lanterna brilhava descontroladamente pela floresta, enquanto ele corria freneticamente. Corremos até não podermos mais, e Jackson tombou e vomitou. Chuck apagou a luz e nós 3 ficamos ali, ofegantes, tentando descobrir se estávamos sendo seguidos. Para minha surpresa, parecia que ninguém nos seguia, mas acho que nunca tive tanto medo. Por que diabos alguém teria feito isso? Precisávamos descobrir o que fazer. Jackson queria apenas encontrar o caminho para sair da floresta e nunca mais voltar. Mas Chuck estava relutante em deixar todo o seu equipamento de acampamento para trás. Além disso, ele nos lembrou que o fogo ainda estava aceso. Fiquei pasmo. Como ele poderia estar preocupado com os incêndios florestais depois do que acabara de acontecer? Por fim, concordei com Chuck que deveríamos pelo menos verificar o local. Afinal, ninguém havia realmente nos perseguido. Então, havia uma pequena possibilidade de que quem jogou aquele fogo de artifício estivesse apenas pregando uma peça cruel. Chuck era um especialista em navegação e conseguiu refazer nossos passos. Pude distinguir o brilho do fogo enquanto nos aproximávamos silenciosamente. Antes que eu pudesse chegar mais perto, porém, Jackson colocou a mão na minha frente e apontou com uma expressão horrorizada no rosto. Esforcei-me para ver a vista ao longe. O que vi foi provavelmente a coisa mais assustadora que já vi. Havia 3 pessoas sentadas imóveis em nossas cadeiras, como estátuas. Aquele cujo rosto eu podia ver parecia sem vida e sua boca estava aberta. Eu estava com medo de me mover. O que eles estavam fazendo? Pensei, percebendo que eles nem estavam conversando. Isso não era normal. Nós 3 observamos por mais algum tempo antes de decidirmos recuar lentamente. Conseguimos sair da floresta e voltar para o carro de Jackson sem mais incidentes. A viagem de volta foi silenciosa, cada um de nós perdido em pensamentos. No dia seguinte, Chuck insistiu que voltássemos ao local à luz do dia para recolher seus pertences. Jackson não queria nada com isso, mas concordei em acompanhar Chuck. Depois de alguma pesquisa, finalmente encontramos o local, que parecia praticamente intocado. Isso até chegarmos um pouco mais perto e percebermos o cheiro pútrido vindo da barraca de Chuck. Ele abriu o zíper e encontramos um rato morto e apodrecido. Foi doentio. Entendi a dica e não voltei àquela parte da floresta desde então. O condicionamento físico sempre foi minha fuga preferida. Vejo isso como uma maneira saudável de esquecer os fardos pessoais e, ao mesmo tempo, fornecer uma boa desculpa para sair de casa. Há um parque a cerca de 10 minutos de carro da minha casa
que tem uma academia com barras para flexões, mergulhos e outros exercícios calistênicos. Durante os meses de verão, gosto de ir lá fazer exercício, pois a natureza ajuda a acalmar a mente. Prefiro ir à noite, porque, por ser um parque público, tende a ficar movimentado durante o dia. Certa noite, depois das 23 horas, decidi ir ao parque para um treino tardio. A bela paisagem misturada com o ar fumegante cria uma atmosfera relaxante. Outra razão pela qual gosto tanto deste parque. Fica no topo de uma colina, com vista para o centro da minha cidade, o que sempre acrescenta emoções agradáveis e sentimentais às minhas noites. Enfim, comecei uma série na barra. Eu realmente não estava contando as repetições. Quando malho, faço isso até falhar. Depois, faço uma pausa e faço mais algumas vezes. Foi em algum momento entre as minhas sessões que fiz uma pausa e notei um homem parado desconfortavelmente perto de mim. Eu não o tinha visto se aproximar, o que me assustou. Ele estava apenas me observando atentamente. Perguntei por que ele era tão próximo de mim e ele disse que mora aqui. Ele explicou que me vê malhando aqui o tempo todo e perguntou se eu poderia ensiná-lo. Bem, sou um tipo de pessoa que não confunde e, especialmente em um momento como esse, eu realmente só queria ficar sozinho. Eu, desajeitadamente, mas educadamente, disse a ele que só iria fazer algumas flexões e ir embora. Pulei de volta na barra e continuei minha sessão. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente. Ele me vê aqui o tempo todo. Senti o olhar dele em mim enquanto continuava meu treino, e isso fez minha pele arrepiar. Ele não disse mais nada, apenas ficou ali me observando. Comecei a ter uma sensação horrível no estômago, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Sem outra palavra, decidi voltar rapidamente para o meu carro e sair. Senti aquele homem olhando para mim enquanto eu recuava e, felizmente, ele não me seguiu. Antes de sair do parque, porém, dei uma última olhada e o vi pendurado na barra, tentando fazer uma flexão. Ele agarrou a barra, tentou se levantar, mas falhou, e tentou novamente, na posição exata em que eu estava momentos antes. A visão me fez estremecer e fui embora rapidamente. Alguns dias depois, era outro dia de verão escaldante, e fiz minha pausa para o almoço mais cedo para me refrescar. Sentei-me no carro enquanto comia meu sanduíche pré-preparado e decidi abrir um envelope que havia encontrado na minha caixa de correio antes. Eu realmente não sabia o que esperar, mas nunca em 1 milhão de anos pensei que encontraria 10 fotos minhas impressas. Todos foram levados sem meu conhecimento. Uma era minha no meu carro, uma era minha no trabalho e uma era minha fazendo exercícios no parque. Imediatamente me lembrei daquele homem assustador da noite anterior e comecei a sentir uma náusea incontrolável. Imediatamente relatei o incidente à polícia e eles disseram que iriam investigar. Contei isso aos meus pais também e, pela primeira vez em muito tempo, consegui alguma simpatia deles. Mais coisas começaram a acontecer, no entanto. Algumas noites depois, por volta das 3 da manhã, acordei com batidas na porta. Não abri, presumindo o pior. Um dia, encontrei um post-it colado na janela do meu carro com um coração desenhado em Sharp. Voltei à polícia para relatar isso, e eles disseram que abririam uma investigação sobre perseguidores. Ainda não recebi resposta deles, mas acabei me mudando. Meus amigos, de alguma forma, me arrastaram para fora de casa para uma festa. Este foi um daqueles momentos em que eu simplesmente não conseguia dizer não. Bem, era para ser divertido.
Meu amigo Philip me convidou para uma festa em casa por volta das 20 horas. Foi bastante espontâneo, mas eu não tinha nada para fazer. Então concordei relutantemente em ir com ele. Eu sabia que ele iria me dar uma bronca se eu recusasse, mas não posso nem mentir. A ideia de uma festa, mesmo com estranhos, parecia mais atraente do que ficar sozinho. Philip estava a algumas cidades de mim, então fazia mais sentido dirigirmos separadamente em vez de pegar carona. Quando cheguei à festa, Philip me apresentou. Ele é simpático, carismático e amigável, sem ser um idiota. Ele me apresentou a todos, e as coisas foram menos estranhas do que eu imaginava. As pessoas foram muito amigáveis comigo, apesar de não saberem quem eu era. Eu via até algumas garotas em quem eu estava de olho. Resolvi aproveitar a festa e bati forte na bebida. Já estava ficando muito tarde, mas a festa ainda estava agitada. Admito que posso ter exagerado na bebida. A certa altura, fiquei tão enjoado e tonto que precisei de uma pausa. Devia ser por volta das 2 da manhã, quando subi as escadas, procurando um lugar tranquilo para ficar um pouco sóbrio. Eu me encontrei no que era definitivamente um sótão ou algo assim, pois havia poeira por toda parte. Havia uma janela no canto mais distante que abri, permitindo que a brisa fresca da noite me banhasse. Estava escuro lá fora, e o silêncio contrastava com o caos turbulento lá embaixo. Às vezes, tudo o que você precisa para restaurar seu estado de espírito são alguns minutos de solidão. De repente, vi movimento com o canto do olho. A princípio pensei que fosse um truque de luz, mas depois os vi. 2 figuras movendo-se furtivamente pelo telhado. Rapidamente percebi que a casa de Randy estava sendo roubada. Comecei a entrar em pânico. Devo gritar ou confrontá-los? Então, uma questão mais urgente me ocorreu. E se eles estivessem armados? Em meu desajeitado estado de descrença, escorreguei e arranhei uma das telhas com bastante barulho. Um dos ladrões ouviu e virou a cabeça na minha direção. Nossos olhos se encontraram brevemente e eu congelei. Ele cutucou seu parceiro e os dois rapidamente começaram a atravessar o telhado. A adrenalina subiu através de mim. Eu não poderia deixá-los escapar. Randy foi tão receptivo e gentil comigo. Eu não poderia decepcioná-lo. Peguei um pequeno tijolo decorativo que estava por perto e joguei na direção deles. Ele errou, mas o barulho os assustou, fazendo com que um deles perdesse o equilíbrio. Ele caiu do telhado, batendo na sarjeta antes de cair no chão. O outro ladrão, agora em pânico, saltou para uma árvore vizinha e desceu. Corri até a beira do telhado e vi o ladrão caído, gemendo no chão. Eu precisava alertar a todos. Quando me virei para voltar, ouvi sirenes. Outra pessoa deve ter chamado a polícia. Tropecei de volta para o sótão e desci as escadas, tentando organizar meus pensamentos. A festa continuava, embora em ritmo mais lento. Encontrei Randy e contei a ele o que havia acontecido. A polícia chegou pouco depois. Foi uma mudança de sorte incrivelmente irônica. Quando eles chegaram, contei minha história, levando-os até o ladrão ferido. O homem foi preso, mas seu companheiro havia fugido. A festa terminou abruptamente, as pessoas começaram a se dispersar e as luzes foram acesas. Tentei o meu melhor para agir sóbrio, mas mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda estava tropeçando um pouco. Randy me agradeceu profusamente, ainda incrédulo quanto a mim. Fiquei feliz por poder ajudar, apesar das circunstâncias bizarras e aterrorizantes. Olhando para trás, ainda não consigo acreditar que aconteceu. Alguns dias depois, Randy me convidou para me agradecer novamente. Quando cheguei na casa dele,
notei que a porta da frente e todas as janelas à vista eram completamente diferentes. Eu não estava me lembrando da casa dele, certo? Eu poderia jurar que as janelas e a porta da frente eram brancas, mas eram todas cinzas e pareciam muito mais resistentes. Randy acenou para nós entrarmos e descemos para o porão dele. Abrimos algumas cervejas e começamos a jogar uma partida de sinuca. Para minha surpresa, ele realmente me reconheceu da festa e me agradeceu novamente. O que ele nos contou foi realmente uma loucura. Depois daquela noite, a mãe de Randy notou um veículo suspeito circulando pela casa por volta da 1h da manhã. E alguns dias depois, o pai de Randy afirmou que as coisas em seu quintal haviam sido reviradas e movimentadas. Em resposta, o pai de Randy melhorou até certo ponto a segurança de sua casa e chegou ao ponto de substituir e reforçar todas as portas e janelas. Fiquei chocado. Esse ainda era um problema constante para Randy, e eu não tinha ideia de quão séria uma situação como essa poderia se tornar.